Fala galerinha, e aí, simbora hoje ver mais um conteúdo e ver só que massa essa brusinha aqui, olha, da bandeira de Pernambuco, né, o nosso país Pernambuco. Essa brusinha você encontra lá nas lojas da Cacto, beleza? Você vai entrar lá no Instagram, @camisas.cacto, e você vai encontrar várias brusinhas massa aí, beleza? Então, simbora ver hoje o que significa quantidade de calor de um corpo, tá certo? Muita gente acha que quantidade de calor de um corpo está associada àquele corpo que está mais quente ou ao corpo que está mais frio. E beleza, não é isso não, tá certo? Vê só, quantidade de calor de um corpo é a quantidade de energia que o corpo precisa, até porque calor é um tipo de energia. Se a gente pegar uma garrafa de café, por exemplo, o café está muito quente. Mas se a gente comparar com o sol, então não tem como a gente comparar um corpo mais quente ou um corpo mais frio, tá certo? E sim, a quantidade de calor de um corpo. Claro que a gente vai usar esses termos de o que é um corpo mais quente e um corpo mais frio, mas essa ideia de quente e frio, que é mais do que o outro, ela é bastante relativa, tá certo? Mas aqui a gente vai falar alguns termos, até porque a gente consegue, por exemplo, perceber que se um corpo está na temperatura de 10 graus Celsius e um corpo está na temperatura de 20 graus Celsius, né? Esse corpo aqui está mais quente do que esse. Mas aí, como eu disse para vocês, o que é quente e o que é frio é bastante relativo ao que a gente vai comparar, beleza? Então, vamos lá. Quantidade de calor de um corpo. Vamos pegar, por exemplo, o leite, tá certo? Aquele leite que você vai lá ferver, a sua mãe diz, olha, vai aí, menino, vê o leite aí. Aí você tá lá, né, de boa, olhando o leite, de repente recebe a mensagem da vozinha. Você faz assim, já... Né, o leite já tá esbarrando, já tá melando no fogão. A sua mãe, ela brota do seu lado, né? Começa a brigar com você, né? Você não olha leite, você vive nesse telefone, não sei o que, olha aí, acabei de limpar, o que está acontecendo, né? Enfim, aquela confusão, o leite lá derramando, né? O leite, ele é uma substância que ferve muito rápido. Na verdade, a gente brinca dizendo que o leite é tímido, né? Basta você não olhar para ele que ele já está jorrando lá. Já a água, quando a gente coloca a água para ferver, a gente fica lá olhando a água ferver, né? Enfim, a água ela leva muito tempo. Então, o que acontece? Para a gente ferver substâncias diferentes, é óbvio que a gente vai precisar de quantidade de calor diferente. E aí a gente vai usar o que a gente chama de calor específico, tá certo? Pessoal, específico de quê? Da substância. Calor específico da substância, tá bom? A gente caracteriza o calor em duas coisas. Classifica em dois o calor. É um calor só, mas a gente classifica ele em dois. Quais são? Calor sensível e calor latente. Vê só, sensível, sensibilidade, tá certo? O calor sensível, ele está associado à sensibilidade. Ah, fulano é muito sensível, né? Varia o humor muito fácil. Então, a mesma coisa do calor sensível, mas não variação do humor. No caso, variação de temperatura. Então, o calor sensível, ele está associado à quantidade de energia que a gente precisa oferecer para um corpo para que ele varie a sua temperatura. Já se a gente pegar, por exemplo, essa água, né, vai pegar e ferver ela, vai sair, sei lá, 20 graus Celsius até 100. Quando ela chega em 100, ela começa a mudar de estado físico, tá? Ela tá lá, né, agitada, agitando as partículas, né, variando a temperatura, ou seja, ficando com as partículas mais agitadas. E aí, o que acontece? Ela vai começar a mudar de estado físico. Então, o que acontece? Nessa transição de estado físico, a gente já não tem mais um calor sensível de variar a temperatura, e sim um calor latente, né? Uma latência, a gente tem um calor de mudança, tá certo? Então se liga aqui, a gente tem o calor sensível associado à variação de temperatura e a gente tem o calor latente associado à mudança de estado físico, beleza? E o mais interessante é que na mudança de estado físico, vê só, a água ela chegou em 100 graus Celsius. Depois que ela chega em 100 graus Celsius, ela está num ponto máximo ali do estado líquido, né? Ela já está mudando de estado físico. Chegou em 100, ela não vai virar simplesmente vapor, gás. Não, ela vai chegar em 100 e vai começar uma metamorfose ali para mudar do líquido para o gás, certo? E essa metamorfose é justamente essa latência, tá certo? É esse calor sensível que está atuando ali. E o mais interessante é que nessa mudança, veja que eu estou no máximo, no 100. Então não existe mais variação de temperatura ali, tá certo? No calor latente não há variação de temperatura, tá certo? E aí, claro que cada substância ela vai ter um calor específico de latência. Por exemplo,
O leite, ele tem um calor sensível muito menor do que um calor latente, né? Muito menor, um calor específico latente muito menor do que a água, tá certo? A água, pode perceber, ela demora muito, é 100 graus Celsius para a água começar a ebulir, né? A temperatura a nível do mar, a pressão a nível do mar. O que acontece? O leite é 60 graus Celsius, então o leite ele tem um ponto de ebulição menor e também um calor específico, tanto de latência quanto de específico sensível menor, tá certo? Então, vê só, cada substância ela vai ter o seu calor específico, tá certo? Que está associado à quantidade de calor que ela precisa para variar. E aí vocês vão ver que o calor específico, em termos de unidade de medida, ele vai vir assim, ó. A da água é 1, tá certo? O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. 1 caloria por grama grau Celsius. Caloria é a unidade para a gente medir energia, tá certo? Então, 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, quer dizer que 1 grama de água precisa de 1 caloria para variar 1 grau. Repetindo, 1 grama de água precisa de 1 caloria para variar 1 grau Celsius, tá certo? Então, o calor específico está associado a quanto que aquela matéria específica precisa de calor para variar 1 grama em 1 grau Celsius, beleza? E aí, o do leite é menor, salvo engano, é mais ou menos 0,6, tá certo? Então, o leite ele precisa de 0,6 calorias para variar 1 grau Celsius de 1 grama. É por isso que quando a gente vê o leite, já está esborrando tudo ali, tá? O calor específico dele é praticamente a metade do da água. A água, se você botar água para ferver para tomar banho, menino, o gás vai embora todinho, né? A água não ferve, né? Aquelas panelonas, porque demora bastante. Tanto é que, tipo, as cozinhas das merendas lá, das merendeiras lá, das escolas, né? Os fogões são enormes, parece uma fogueira de tão grande que é, né? Porque eles usam caldeirões, né? E aí imagina, né? Vai botar para ferver, a gente utiliza água, né? Botar para ferver e quando a gente coloca sal, coloca alguma coisa, essa temperatura de ebulição aumenta, né? Olha a química aí. E aí o que acontece? Se você não tiver uma quantidade de calor, né? Uma fonte de calor muito grande, você vai passar muito mais tempo, certo? Então, a gente precisa aí saber, tá certo, quanto de energia a gente precisa oferecer para um corpo. Então, a quantidade de energia vai depender exatamente de cada substância. Ah, então eu aprendi um tal de quimacete. Tá certo? Mas esse quimacete é uma consequência do calor específico que a gente vai ver já, tá certo? Então, relaxa o coraçãozinho aí. Então, lembra, calor específico está associado à substância. Então, eu posso ter calor específico sensível, variações de temperatura, ou eu posso ter um calor específico latente associado à mudança do estado físico. E vem uma dica massa aí, é o seguinte, que no calor latente eu não tenho variação de temperatura. Não sei se você já reparou, mas quando a gente vai cozinhar feijão, cozinhar qualquer coisa, certo? Mas feijão é mais comum. E normalmente quem cozinha são nossas mães. E elas dizem assim, ó, quando a panela pegar pressão, você baixa a temperatura do fogão. E aí você tá lá, pega o chuto barulhinho, né? Já me dá um tremor, aquele barulhinho, parece uma bomba aquilo ali. E aí quando você escuta o barulhinho, vai e diminui o fogo. Por que aquilo ali? Vê só, quando a panela começa a pegar pressão, aquele barulhinho, quer dizer que a água entrou em ebulição. Quer dizer que a água já está começando a borbulhar. Se ela começa a borbulhar, é porque ela chegou na sua temperatura máxima ali. No 100 não, né? No caso, vai ser 120, mais ou menos. Enfim, acima de 100. Ela chegou na temperatura de ebulição. No caso ali da panela, é porque eu tenho uma panela de pressão. Então, alterou a pressão, eu também altero a temperatura de ebulição. Tá, galera? Na panela normal, não, é 100. Então, vê só, por isso que a panela de pressão cozinha mais rápido. Então, vê só, chegou ali na pressão, né? Ela está entrando em ebulição. Então, se ela está mudando de estado físico, eu não tenho mais calor sensível, eu não tenho mais variação de temperatura. Então, agora eu vou ter o quê? Calor latente. Calor latente não tem variação de temperatura. Se não tem variação de temperatura, eu não preciso mais estar na chama máxima, tá certo? Eu posso manter a minha fonte de calor, que no caso o fogo mínimo, que ela vai cozinhar no mesmo tempo que
se estivesse na chama alta. Então, você vai cozinhar qualquer coisa, e você começou a borbulhar, ou seja, começou a entrar em ebulição, teu miojo, bota no fogo mínimo, tu vai economizar gás, tá certo? Então, esse assunto é muito importante para o nosso dia a dia também, que inclusive já foi questão do Enem perguntando sobre isso. E muita gente errou achando que tinha vários fatores físicos, né? E não era, a gente apenas abaixa o fogo porque não existe mais variação de temperatura, então eu posso manter ali no fogo mínimo, tá certo? E economizar gás. Essa era a resposta, muita gente surtou, ficou com raiva aí, poxa, uma resposta tão besta, né? Mas enfim, beleza? Então fica essa dica aí para você economizar gás. Borbulhou, acabou-se. Agora eu tô entrando no calor latente, que não tem mais variação de temperatura. Calor sensível é só até a variação de temperatura, que no caso é o ponto máximo, beleza? E, pessoal, calor sensível já falamos, vamos falar, tá certo? Que sim, o calor sensível latente, a quantidade de calor específico, já falamos, determina o quanto de energia que a substância precisa, né? O quanto de calor a substância precisa. E vamos agora falar de capacidade térmica, tá certo? O que danado é uma capacidade térmica, pessoal? Capacidade, né? Qual é a capacidade de fazer alguma coisa? Então, por exemplo, qual é a capacidade de um corpo de variar a temperatura? Vejam que calor específico também é a capacidade de variar a temperatura de 1 grama da substância. Capacidade térmica é bem parecido. Só que, vê só, a capacidade térmica ela está mais limitada à quantidade de energia que a gente precisa oferecer para variar 1 grau Celsius. Então, por exemplo, vamos pegar 1 litro de água e uma xícarazinha de água. Tá? Uma garrafa de 1 litro e uma xícarazinha de água. Vejam que são substâncias iguais, então eu vou ter o mesmo calor específico, porém elas vão ter a capacidade de variar a temperatura diferente. Por quê? Porque eu tenho quantidades, eu tenho massas diferentes. Então a capacidade térmica ela está associada à quantidade que eu tenho ali, né, da substância para ela variar, analisa o corpo como um todo, para variar a temperatura. Beleza? Então, agora a gente pegar 1 litro de água e 1 litro de leite, eu tenho substâncias diferentes. Então, esse calor sensível específico, tá certo? Esse calor específico da substância, por serem substâncias diferentes, vai me dar uma capacidade térmica também diferente. Então, o calor específico, sensível, ou seja, latente, ele está associado à substância diretamente. E a capacidade, a gente vai analisar o corpo. É óbvio que a gente está pegando corpos diferentes, a gente vai ter variações, capacidades diferentes, calor específicos diferentes. Se a gente está pegando as mesmas substâncias, eu vou ter o mesmo calor específico, porém capacidades térmicas diferentes, porque eles têm quantidade de massas diferentes. Beleza? Então, acho que essa parte da teoria já está um pouquinho legal. Vamos partir para o papelzinho para a gente poder fazer isso, né, com algumas continhas e destrinchar matematicamente isso aí para a gente poder avançar para as formulazinhas mágicas. Beleza? Bora lá. Então, galera, vamos pegar aqui a ideia de calor específico para a gente poder ampliar para a quantidade de calor, beleza? Vamos pegar a água, por exemplo. A água, ela tem um calor específico de 1 caloria por grau Celsius. O que quer dizer isso? Isso quer dizer pra gente que 1 grama de água precisa, né, de 1 caloria para variar 1 grau. Para variar essa temperatura em 1 grau Celsius. Então, cada substância, né, ela vai precisar de uma certa quantidade de energia, né, caloria é energia, para variar a sua temperatura. Então, no caso do calor específico da água, né, a gente vê que 1 grama da água precisa de 1 caloria para variar 1 grau Celsius. Se a gente pegar, por exemplo, o calor específico do leite, né, é 0,6 caloria por grau Celsius. Ou seja, para que eu pegue 1 grama de leite, né, e varie 1 grau Celsius, ela precisa de 0,6 caloria para variar 1 grau Celsius. Então, ó, 1 grama de leite precisa de 0,6 caloria, né, de energia para variar 1 grau Celsius. Então, cada substância ela vai ter o seu calor específico, beleza? E aí, vamos pegar aqui, por exemplo, se a gente tiver 200 gramas de água,
Então, a massa, 200 gramas de água. Bora lá. Outra coisa, você não precisa decorar esse calor específico, tá certo? De cada substância. Então, a questão vai trazer para você. Caso ele não dê o calor específico, né, provavelmente ele vai perguntar para você qual é esse calor específico, ele vai te dar condições de não usá-lo, tá bom? Mas você não precisa decorar esses valores, não. Então, ó, vamos pegar 100 gramas de água, tá certo? Então, quanto de energia eu preciso fornecer, ou seja, quanto de calor eu preciso fornecer para 200 gramas de água, por exemplo, para ferver, né? Ferver é a gente chegar a 100 graus Celsius. Então, vamos dizer que eu tenho uma temperatura inicial aí de 20 graus Celsius, né? E quero ferver essa água, ou seja, temperatura final de 100 graus Celsius, né? Ou seja, provocar uma variação aqui de temperatura de 80 graus Celsius. Então, vê só, a gente pode partir desse conceito. Se a gente tem 1 grama precisa de 1 caloria, ó, 1 grama precisa de 1 caloria. Então, 200 gramas, X. Consequentemente, X vai ser igual a 200, né? 200 o quê? Calorias. Só que isso para o quê? Para 1 grau Celsius. Só que eu tenho quantos graus Celsius? 80. Então, se para 1 grau Celsius eu preciso de 200 calorias, né? Para 80 graus Celsius eu vou precisar de X. Então, X vai ser igual a 8 vezes 2, 16, 1, 2, 3. 1, 2, 3, né? Ou seja, 16.000 calorias ou 16 quilocalorias. Então, veja aqui, a quantidade de energia, a quantidade de calor que eu preciso fornecer para 200 gramas de água, para ela sair de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius, né, é 16 quilocalorias. Então, a partir do conceito de calor específico, a gente consegue quantificar a energia, que é o famoso aí que muita gente conhece, né, como o Key macete, né? Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Veja que a gente pegou a massa, né, multiplicou pelo calor específico, ó, massa vezes 1, que aqui é o calor específico, né, e depois pegou esse valor, né, vai dar uma explicação, e multiplicou pela variação de temperatura, ó. Então, esse Key macete aqui nada mais é consequência do nosso calor específico, beleza? Vejam que aqui eu tenho variação de temperatura. Então, eu estou falando, no caso, de um calor sensível, beleza? Estou falando de um calor sensível, ou seja, um calor de variação de temperatura, certo? Da sensibilidade, né, da substância ali para variar o seu grau Celsius, beleza? Vamos lá para outro conceito. Já a ideia de capacidade térmica, né, é a capacidade daquele corpo como um todo variar. Que a gente normalmente usa um C maiúsculo, Czão, né? Ou seja, quanto de energia eu preciso fornecer para variar a temperatura. Beleza? Então, a unidade medida é até caloria por grau Celsius. Veja que aqui não está especificando a grama, diferente do calor específico, né? Vou até colocar aqui do lado. Capacidade térmica é diferente de calor específico. Porque calor específico, ó, eu tenho caloria por grama grau Celsius. Então, no calor específico, eu vou ter a massa daquela substância ali, tá certo? Aqui não. Aqui eu vou ter caloria por grau Celsius. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui 1 litro de água, certo? Então, qual é a capacidade térmica disso aqui, né? Quanto de energia eu preciso fornecer para variar a temperatura? Então, vamos dizer que eu forneci aqui uma quantidade de calor de 2.000 calorias. 2.000 calorias foi necessário para sair de uma temperatura inicial de 20 graus Celsius para 100. Não vou botar nem 100, vou botar um valorzinho mais legal, né? Para 20 graus Celsius para 40 graus Celsius. Qual é um valorzinho legal para a gente dividir, né? Então, ó,
sair de uma temperatura de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius. Uma descidinha rápida. Então, a variação de temperatura de 20 graus Celsius. Então, veja aqui. Para variar 20 graus Celsius, eu precisei de 2.000 calorias. Não me interessa a substância que está aqui dentro. Né? Só interessou que eu precisei fornecer 2.000 calorias para variar 20 graus Celsius. Então, esse corpo aqui, ele tem uma capacidade térmica, né, de 2.000 calorias para 20 graus Celsius. Ou seja, se a gente dividir aqui, né, cortar um zerinho, 200 dividido por 2, 100. Então, 100 calorias por grau Celsius. Então, para esse corpo, eu vou precisar, para variar nessas condições, de 100 calorias para cada grau Celsius. Não me interessa a substância que está aqui, tranquilo? Vou dar um exemplo também para vocês, por exemplo. Se a gente pegar 1 litro de água, e se a gente pegar uma xícarazinha, né? 200 ml, uma xícarazinha. Eu tenho a mesma substância, porém elas também vão ter capacidades térmicas diferentes, porque são massas, são proporções diferentes, né? Então eu vou precisar de menos energia para aquecer uma água numa xícarazinha do que uma água no recipiente grandão. Agora, se eu pegar, por exemplo, e colocar 1 litro de leite e 1 litro de água, vou colocar aqui do lado. 1 litro de leite. Desenho feio da peste, mas tudo bem, né? Então, eu tenho água e eu tenho leite. Vejam que, apesar de ter a mesma quantidade, eu vou ter umas substâncias específicas aqui. Então, consequentemente, vai me dar também capacidades térmicas diferentes, porque eu tenho substâncias diferentes. Então, o calor específico está associado diretamente à substância, tá certo? E a capacidade térmica está analisando o corpo como um todo. Não me interessa não me interessa qual é necessariamente a substância ali, tá certo? É como o corpo todo. Eu posso fazer uma análise das duas? Pode, por exemplo, aqui. A gente viu que 1 litro de água e 1 litro de leite, apesar da mesma quantidade, mas são corpos diferentes e aí vai entrar o calor específico. Beleza? A gente pode fazer uma relação algébrica aqui, né? Ó, capacidade térmica é quantidade de calor, né? Quantidade de calor depende da massa, do calor específico e da variação de temperatura, dividido por variação de temperatura. Bom, eles vão variar da mesma forma. Então, eu posso dizer que a capacidade térmica está associada à massa e ao calor específico, ou seja, a capacidade térmica também depende da quantidade e também depende da substância que eu estou utilizando, beleza? Então, são essas relações que a gente tem. Mas aí, quando ele falar de capacidade térmica, ele vai analisar o corpo como um todo, tá certo? Ele pode ou não falar da substância específica, beleza? Vamos para outro conceito agora de potência. Então, gente, o conceito de potência é muito importante, né? O que é ser potente, né? O que é ter uma potência? Então, a ideia de potência está justamente associada a quanto de energia eu consigo fornecer num determinado tempo, né? Então, potência é energia num determinado tempo. Nesse caso, a gente está falando de que tipo de energia? A gente está falando de energia térmica, ou seja, a gente está falando de calor. Então, ele pode vir numa situação, por exemplo, dizendo que o micro-ondas, né, precisou aquecer, desenhar aqui, micro-ondas. Sou um artista plástico, olha só, qualzinho, rapaz. Então, a gente tem aqui, sei lá, micro-ondas de potência de 100 watt. Né? Esse Wzinho a gente chama de watt e tal, mas é watt, como fosse o Wally, só que watt, beleza? Para vocês não esquecerem aí. Então, vamos dizer que esse micro-ondas ele tem uma potência de 100 watt. O que danado quer dizer isso? Ó, 100 watt. Watt é energia em relação ao tempo. Quer dizer que esse micro-ondas está fornecendo para a gente, tá, uma energia de 100 joules por segundo. No sistema internacional, a gente vai ter joule para energia e tempo. Então, no sistema internacional, a gente vai ter joule para energia e, no tempo,
segundo, beleza? Então, o que vai acontecer? Toda vez que ele falar 100 watts, 200 watts, enfim, ele dá pra gente uma certa potência, você vai associar aquela energia a cada 1 segundo. Caso não seja em segundo, ele vai dizer para você, 200 joule por minuto. Então, ele vai dar para você, tá certo? Agora, o watt, né? Vocês não podem esquecer isso nunca. O Wzinho é joule por segundo. Então, se a gente tem um micro-ondas que está fornecendo para a gente 1 segundo 100 joules. Então, vamos lá. Vamos dizer que a gente quer aquecer uma tigela, né, de, sei lá, miojo. Aí ele diz para você que o calor específico do miojo já com, né, para ferver ali, para estar pronto, vamos dizer que seja 2 calorias por grau Celsius, né? A massa do miojo vai ser de 200 gramas. E aí, o micro-ondas vai sair de 20 graus Celsius para... O miojo vai sair de 20 graus Celsius para... Botar aqui, né? Temperatura inicial, 20 graus Celsius. E temperatura final, vamos dizer aí para 100. Beleza? Então, a gente teve aqui uma variação de temperatura de 80 graus Celsius. Ele pergunta aí, né, quanto tempo esse micro-ondas vai fazer com que esse miojo ferva. Beleza? Chega a 100 graus Celsius. Vamos supor que o miojo ferva a 100, beleza? Então, vamos lá. A quantidade de energia que o miojo precisa vai depender da sua massa, 200 gramas, do seu calor específico, 2, e da sua variação de temperatura, 80. Então, a quantidade de calor do micro-ondas vai ser 200 vezes 2, 400. Vou fazer assim, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8, 32. E vou repetir os zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, 32 mil calorias ou 32 quilocalorias. Beleza? E vamos lá. O micro-ondas fornece pra gente o quê, 100 a cada 1 segundo. Então, quanto tempo vai ser necessário? Vamos lá. 1 segundo, 100 joules. Eu quero 32... Opa! Eu posso jogar aqui simplesmente 32? Não. Por quê? Porque aqui está em caloria e aqui está em joule. Então, eu não posso jogar. Eu tenho que converter isso aqui para joule, né? Agora, como é que a gente faz essa conversão? Vamos lá. Uma caloria, vou anotar aqui, é aproximadamente 4 joules. Uma caloria é aproximadamente 4 joules. Então, vamos lá. A gente tem 32 mil calorias. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 4, né? Então, vezes 4. Vou usar esse aqui, quilo. Fica melhor pra gente. Ou você faz o que você achar melhor. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 128 mil ou 128 quilojoules. Ficou meio apertado aqui, né? Então, você não pode vir direto com unidades de medidas diferentes. Então, a gente vai ter 1 segundo 100 joules, né? No caso, 128 mil vão dar quantos segundos? Olha que maravilha. Um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. Então, a gente vai ter aí x vezes 1, x. 1280 vezes 1, 1280 segundos. Beleza? Então, leva 1280 segundos para poder levar esse miojo até 80 graus Celsius nessas condições, né? Uma massa de 200 gramas. Se a gente dividir aqui por 60, a gente vai ter em minutos, né? Cortar aqui, vamos botar aproximadamente. Então, aproximadamente, vamos
120 dividido por 6 dá 20, né? 8 dividido por 6 dá 1. Então, vai dar aproximadamente aí 21 minutos. É o tempo que vai levar aí para fazer uma micro-ondas potência bem baixa, né? Mas, enfim, só para dar um exemplo para vocês, né? Vamos fazer questões, porque vamos trazer outros exemplos também e a gente consegue trabalhar melhor, beleza? Então, bora lá, vamos pegar essa questão 11 da ficha que eu liberei aí para vocês, que diz o seguinte, ó. A pergunta é, que massa mínima de gás foi consumida no processo? Então, ele quer saber a massa do gás. Aí ele diz, em Fortaleza, um fogão a gás natural é utilizado para ferver 2 litros de água. Então, a gente tem aí, né, 2 litros de água. Anotando as informações já. Que estão a uma temperatura inicial de 19 graus Celsius. Então, temperatura inicial, 19 graus Celsius. Sabendo que o calor de combustão do gás é de 12.000 calorias por grama, então, calor de combustão, 12.000 calorias por grama. Não vai ter graus Celsius porque não vai ter variação de temperatura. 25% desse calor é perdido para o ambiente. Aí, né? Então vamos anotar aqui. 25% do calor perdido. Vou botar um menos aqui. Menos 25% do calor. Considere o calor específico da água sendo 1 caloria por grama grau Celsius. Calorzinho aí da água. Por grama grau Celsius. E que a densidade absoluta da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Opa! Densidade da água. Tá dando muita informação pra gente, né? 1 grama, 0,0 grama por centímetro cúbico. E vem a pergunta, que máxima mínima desse gás? Vê só, gente. Vamos lá, questãozinha chatíssima, muita informação, né? A gente tem um gás que vai aquecer uma água, né? 2 litros de água, que está na temperatura inicial, ele vai ferver. Se ele está dizendo que vai ferver, então a gente já tem que ter na cabeça, né, que a temperatura final dessa água vai ser 100 graus Celsius, tá? Porque ele vai ferver. Então, a gente sabe que a nossa água ferve a 100 graus. E ele dá o calor de combustão do gás, diz que 25% dessa energia desse gás vai ser perdida para o meio, dá o calor específico também da água e da densidade da água. Por que ele dá a densidade da água? Porque a água não veio em massa, ela veio em volume, tá bom? Então, para você poder converter para massa, de volume para massa, tem que saber a densidade. Olha, diz que a densidade é 1 grama por decímetro cúbico. Decímetro cúbico é justamente volume. Só que aqui está em litro. Aí vamos lá. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, certo? 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Então, aqui a gente tem 2 litros, ou seja, 2.000 ml. Se 500 ml é meio litro, né? 1 litro vai ser 1.000 ml. 2 litros, 2.000 ml, beleza? Então, tem que saber essa informação aqui. Então, se 1 grama é 1 ml, 2.000 ml vão ser 2.000 gramas. Essa é a massa da água. Então, o que vai acontecer? Vocês percebem que eu vou ter uma proporção aí, que o calor do gás, né? Lembra que a quantidade de calor de quem recebe é igual à quantidade de calor de quem dá? Quem é que está dando o gás? Quem é que está recebendo? A água. Só que não é 100% do calor do gás que vai ser dado. Ele vai ter uma perda. Se ele perde 25%, é porque ele está ofertando apenas 75%. Então, olha só, 75% do calor do gás vai ser proporcional, vai ser dado ao calor aí da água.
Arthur, se fosse 100%, tranquilo. Mas se ele perde 25, então é porque ele só oferece 75. Beleza? Bom, agora é só desenvolver. A gente tem aí... vamos fazer aqui, né? 75 por 100 vezes a massa do gás, que é justamente o que ele quer saber, vezes o calor específico do gás, 12.000, é igual a massa da água, 2.000, o calor específico da água, 1, e a variação de temperatura, 81. Né? 19 por 100, 81. Que felicidade, ó. Vou cortar logo esses 3 zeros aqui. Então, a gente vai ter aí 0,75 m igual a 2 vezes 81. 192. Não. 162. Quase erro. 162. E peraí, aqui tinha vezes 12. Eita, que eu quase me perco, ó. É 75 vezes 12 dividido por 100. 75 dividido por 100 é 0,75. Aí tem que multiplicar por esse 12 ainda. 12 vezes 0,75, a gente vai ter aí 9. 9m igual a 162. M igual a 162 dividido por 9. Que vai dar pra gente 18 gramas. Essa é a massa do gás. Beleza? Questãozinha aí, nível from hell. Vamos pra outra? Bora lá, questão 14 dessa mesma ficha. Diz o seguinte. Ele quer saber qual a porcentagem de energia elétrica fornecida à lâmpada é convertida em luz. Qual a porcentagem da energia elétrica fornecida à lâmpada é convertida em luz. Então, ele quer saber qual a energia que vai virar luz. Aí ele diz assim, acende-se uma lâmpada de 100 watts que está imersa em um calorímetro transparente contendo 500 gramas de água. Então, peraí. Vou desenhar aqui. E boto uma lâmpada aqui dentro. Né? E aqui dentro tem água. E ele diz que essa massa de água, 500 gramas. Em 1 minuto e 40 segundos, então no tempo de 1 minuto e 40 segundos, a temperatura sobe 4,5 graus Celsius. Gente, ele não diz que a temperatura sobe para, e sim a temperatura sobe, ou seja, uma variação de temperatura de 4,5 graus Celsius. Se fosse sobe para, seria a temperatura específica, mas ele sobe, né? Somente o sobe é a variação como um todo, certo? Ele diz aí pra gente, considere o calor específico da água sendo 4,2 joules por grau Celsius. Gente, vê só. E a lâmpada tem... Aí dá a potência da lâmpada, né? 100 watts. 100 watts, ou seja, 100 joules por segundo. Você já substitui. Que bom que ele deu pra gente aqui já em joule, ó. Evita a gente ter dor de cabeça. Beleza? Não precisa converter. Se eu tivesse dado em caloria, precisaria fazer a conversão. Tranquilo? Então vamos lá. Vocês percebem que quando eu pegar e ligar essa lâmpada, uma parte dessa lâmpada vai ser convertida em calor, que vai aquecer essa água, não é? Então, a gente precisa saber quanto é que a água vai absorver de energia, né? Ou seja, qual é a quantidade de calor da água que vai absorver aqui da lâmpada. Que depende de quem? Da sua massa, do seu calor específico e da sua variação de temperatura. A massa dessa água é 500 gramas. O calor específico dela,
4,2. E a variação de temperatura, 4,5. Vou facilitar a minha vida, tem 2 zeros aqui, então eu vou tirar um, vai virar 45, vou tirar outro, vai virar 42. Então é a mesma coisa que 5 vezes 4,2 vezes 4,5. Então a gente vai ter a quantidade de calor da água sendo, aí pra gente, fazendo essa multiplicaçãozinha, 9.450 joules. Então essa é a energia que a água vai absorver da lâmpada. E qual foi a energia que a lâmpada forneceu? Bom, a potência é 100 joules por segundo. Passou quanto tempo? 1 minuto e 40 segundos. Só que aqui está em minuto, né? A gente tem que passar para segundos. 1 minuto, 60 segundos. Então vai ter 60 segundos mais 40 segundos. O tempo em segundo, 100. Então, bora lá. Se 1 segundo, 100 joules, 100 segundos, x. X vai ser igual, 1 vezes 1, 1, repetiu os zeros, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, com essa potência, em 100 segundos, a lâmpada vai fornecer 10.000 joules de energia. Beleza? Então, ó, a lâmpada forneceu 10.000 joules de energia e a água puxou para ela, converteu para ela, em forma de calor, 9.450. Né? O que foi que restou para a luz? O que restou para a luz vai ser justamente 10.000 menos 9.450. Ou seja, 550 joules foi o que restou para luz. Só que ele pede pra gente em porcentagem, né? E aí você pode fazer o seguinte, ó. Virar aqui. Você pode fazer o seguinte. Se 10.000 é o meu 100%, né? É o total de energia que foi fornecido. 550 vai ser x%. Olha aqui, felicidade. Um zerinho, um zerinho, um zerinho, um zerinho. Um zerinho, um zerinho. Então, x vezes 10, 10x. 55 vezes 1, 55. X vai ser 55 dividido por 10. 5,5%. Essa foi a energia que foi oferecida em forma de porcentagem que virou luz. Beleza? Ou você pode, quem gosta de fazer a parte do todo, né? 55 dividido por 10. Ou 550 dividido por 10.000. Você poderia fazer assim também. Corta, corta. Divide. Né? Eu vou fazer assim, vou transformar em 100. Para transformar em 100, vou botar uma casa. Então, vai ficar 55,5 dividido por 100. Ou seja, 5,5%. Né? Uma formazinha para quem já tem os macetes. Quem não domina muito bem, faz dessa primeira forma aqui. Tranquilo? Mas vejam que a potência ela vai ser muito utilizada nesses casos, tá certo? Questão aqui muito clássica, muito bem-vinda para o SSA. Então, veja a potência vai dizer quanta energia vai fornecer para o sistema. E aí, no caso, a gente tem a água que vai puxar uma parte para ela e outra parte vai ser convertida em luz. Porque nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Foram as questões mais difíceis, que tem interpretação muito mais elevada, tem questões mais tranquilas, né, para vocês exercitarem aí, beleza? Então, façam, tem as resoluções, tem a resolução dessas também lá, além aqui no vídeo, para vocês verem quais são as dúvidas que vocês estão tendo aí e a gente conseguir tirar as dúvidas depois, beleza? Cheiro no coração de vocês.